Olá, tudo bem com você? Seja muito bem-vindo ao podcast Questão D. Eu sou o Dandy Souza e no episódio de hoje a gente está começando o nosso especial de Natal. Afinal de contas, é mês de dezembro, é a melhor época para mim. E claro que eu vou trazer convidados para fazer suas indicações de filmes de Natal, porque não basta eu trazer as minhas indicações, né? Temos que ter indicações e saber por que esse filme é especial para esses meus convidados. E para abrir com chave de ouro, eu trago aqui o meu amigo Tadeu Ramos. Tadeu Ramos, entra aí. Olá, gente, tudo bem? Eu tô muito contente, muito obrigado pelo convite, amigo. É sempre uma honra estar falando aqui com você. Saudades, saudades muitas mesmo. E é isso, gente. Prazer, eu sou o Tadeu Ramos, sou criador de conteúdo, sou social media também. E eu quero convidar vocês, se vocês me permitem, para me conhecer um pouquinho mais do meu trabalho lá no canal Tadeu Ramos no Instagram. Começa já a me seguir também, porque já tem bastante dica, mas 2022 está vindo aí com muita novidade. Então, se eu fosse vocês, eu já corria lá, hein? E também eu quero convidar vocês para ir lá no meu podcast, que chama O Pode Provocar. Que eu trago também com convidados muito que especiais. Dante também já fez parte, ele abriu dos convidados quando eu comecei, e a gente traz debate, coisas do mundo LGBTQIA+, mas é um bate-papo super descontraído, como se fosse uma mesa de bar, sabe? Mas sempre refortalecendo a nossa comunidade, que isso é muito importante, né, amigo? Então, convido vocês aí lá no Pode Provocar. Pois é, Tadeu, eu que agradeço a sua presença aqui. Assim, a gente sempre faz collab, né? Qualquer um no projeto do outro, a gente está lá no meio, né? E quando ele me convidou para o Pode Provocar, eu cheguei já militando lá, mas foi tudo tranquilo, né, amigo? Foi Então, maravilhoso, vocês não podem perder. Ouçam e depois vocês contam pra gente o que vocês acharam. muito bem. Mas, Tadeu Ramos, você escolheu um filme de Natal aqui, especial, com o tema de Natal. Mas por que você escolheu esse filme? Me conta aí que eu quero saber. Bom, exatamente isso. Eu não sei, pra quem não me conhece também, eu amo filmes de Natal. A gente tava até tricotando um pouquinho antes, que eu falo, chega essa época, eu adoro aqueles filminhos que são bem clichês de Natal, mas eu amo. E aí, de uns tempos pra cá, a gente tá vendo uma crescente dos filmes LGBTQIA+, de Natal, que a gente não tinha. Então, eu, lógico, quando o Dad me convidou, eu falei, meu, eu preciso indicar algum desses filmes. E o filme que eu vou indicar chama Dash in December, né? Ele é em para português, então se vocês forem procurar, vocês vão achar por esse nome mesmo. E eu escolhi ele porque é uma história um pouco clichê, mas eu acho bastante com a gente, né, que é LGBT, que é você estar aberto a novas possibilidades para ter um novo amor e também a relação que você tem com as pessoas em volta, né? Seja a família, seja a sociedade, no caso ali é uma vila, né? Porque elas sempre são retratadas em lugares pequenininhos, né? Um rancho e tudo mais. E você também, todo mundo tem que entender que a gente tem uma história, a gente tem uma bagagem, né? A gente traz uma bagagem, isso aqui, gente, é uma bagagem de histórias, de relacionamentos anteriores. Então, eu acho que esse filme, se você tá procurando assim, uma história de Natal, que você vai se emocionar, você vai torcer pelos protagonistas, você vai passar raiva também, assista o Dash in December. Ok, então olha, eu estou curioso, porque eu confesso que eu ainda não assisti esse filme, então você vai me dar mais detalhes aqui sobre ele. E também, como você já entregou, né? Natal para mim é a melhor época do ano também. E assim, inclusive eu estava refletindo um dia desses, e eu me lembrei até mesmo que tem a ver com um assunto que eu comentei lá no outro podcast, o Bom Dia Anjos, que era eu e o Giovanni Malché, né? Que eu tinha comentado que o Saudades. Natal, ele era a melhor época para mim, porque, de uma certa forma, era o momento que eu esquecia de todo aquele bullying que eu sofria, de todos aqueles conflitos, e assim, porque as pessoas estavam aptas a serem abertas, amorosas e tudo. Então, para mim, era a minha melhor época. Lógico que isso já foi ressignificado hoje por mim, assim, mas ele continua sendo para mim a melhor época. Tem gente que fala, mas o Natal, a caridade, o amor tem que ser todo ano. Tudo bem, mas isso a gente tem que fazer um trabalho diário. Mas a gente não tem nada de errado ter Exatamente. uma época específica que exalte esses sentimentos, que exalte todas essas mensagens. Mas chega de delongas, porque a gente vai começar a nossa análise. Então, coloque o fone de ouvido, porque o Questão D está no ar. Bom, e antes da gente começar a nossa análise especial de Natal, aqui vai alguns recadinhos do podcast Questão D. Caso você não saiba, o podcast e o blog Questão D, ele é um projeto independente. Então, ele não é um projeto focado em críticas, mas sim de análise e interpretações de filmes, séries e algumas indicações de livros. Então,
Para entregar esse conteúdo exclusivo e diferenciado, ele passa por um processo de muita pesquisa, roteirização, gravação, edição, correção, ou seja, ele demanda tempo e dedicação. E com o objetivo de deixar cada vez mais o podcast e o blog profissional, foi lançada uma comunidade no Apoia-se. O que é essa comunidade no Apoia-se, Dandy? Bom, ele é um site em que você vai apoiar o projeto Questão D com um determinado valor. E conforme a categoria que você escolher do seu apoio, você vai receber recompensas. E também existe uma meta mensal que, ao atingir essa meta, todos os apoiadores, independente do valor desse seu apoio, vão ter acesso a um conteúdo ou estendido ou um mini curso de criação de conteúdo para você que tem um projeto e quer transformar em conteúdo na internet. Isso é uma forma de agradecer por você fazer parte da comunidade que enxerga a cultura pop fora da caixa. Além disso, todo o valor do seu apoio ele será investido na compra de equipamentos, ferramentas de edição audiovisual, além de manter o blog e o podcast no ar. Tudo para entregar um conteúdo de qualidade cada vez mais profissional. Então, para você fazer parte desta comunidade do Questão D, acesse apoia.se/questão D, apoia.se/questão D, lembrando que o questão sem o tio, e lá você vai ver todos os detalhes, todas as recompensas e a meta do mês. Mas Dandy, eu não tenho como contribuir com algum valor, e agora? Tá tudo bem, não se preocupe. Você pode apoiar tanto o podcast quanto o blog, compartilhando tanto os episódios e os artigos do Questão D no seu grupo do WhatsApp, nas redes sociais, porque assim você vai estar ajudando a divulgar o meu trabalho, tá bom? Agora, chega de delongas e vamos ao episódio de hoje. Partiu! Bom, a gente não pode começar a nossa análise do filme do nosso convidado sem falar a sinopse, né, Tadeu? Agora é com você. Me conta sobre esse filme, o que que fala e qual é a história. Gente, só deixando um pouquinho já explícito, às vezes o Tadeu esquece o nome dos personagens e tal. Então, vem comigo que vocês vão entender a história, tá? Mas vem comigo. A história vai se passar, né, num rancho, assim, aquela coisa bem americana, que o White, né, ele tá voltando pra casa da mãe dele para tentar convencê-la de vender aquele rancho. O pai já foi falecido, já tá falecido, e só tá a mãe ali, então ele tenta convencê-la de vender o rancho. E aí você vai entendendo que eles são próximos, mas assim, não tão próximos nos últimos tempos, acho que desde da época do pai falecido, né? Então ele chega no rancho, aí ele encontra uma ex-amiga dele também, ex-amiga assim, uma amiga da faculdade, da infância, alguma coisa assim, e ela fala, nossa, como você tá mudado, não sei o quê, então ele tenta meio que resgatar essas raízes, só que ele tem lá os problemas dele, né? Tipo, terminou o relacionamento e não tá querendo se abrir também, e aí o que acontece, gente? Natal, né? A pessoa não quer um relacionamento, o que acontece? Um clichê. Ele acaba se encantando com dos ajudantes ali da mãe dele, do rancho dela. Tem um embate entre eles dois, porque esse moço que trabalha no rancho da mãe dele não quer que venda ali e tal, mas ele tem um motivo, que eu não vou dar spoiler logicamente, que é... E o menino também tem um motivo para vender. Então, esse embate dos dois faz esse romance, assim, amadurecer. E quando eu digo amadurecer, é que ele acontece aos poucos, não é aquela coisa também de clichê, tipo, meu Deus, eu te odeio, me dá um beijo e fim do filme. Não, tem uma construção ali do porquê dos dois, os motivos, e aí uns embates porque o cara do rancho não é assumido, né, da população, o outro já é, então tem todos esses enlaces, e em volta disso tudo tem o coisa da mãe também, porque a mãe também tem um sentimento nessa história, a mãe também tem um motivo por estar ali, então é um filme assim que eu acho que vai encantar todo mundo, mesmo que você não for LGBT, vai te encantar a história desse filme, porque mexe com tudo, né, família, e na época de Natal, então a gente se emociona. Então, basicamente, a sinopse é essa. É o clichê da maioria dos filmes de Natal, né? Um rancho, aí precisa resolver um conflito, aí a pessoa terminou o namoro, ou então simplesmente está no namoro que não está muito bem. É uma coisa que eu sempre falo, que não existe problema nenhum do clichê. Inclusive, eu amo clichê. Mas como eles fazem você se interessar pela história, eu quero saber o que vai acontecer no final, é essa experiência que conta. E pelo que tu já comentou aí, eu me vi aí na vida, né? Tipo, o menino que terminou o namoro, aí vai acabar ficando com a pessoa que pegou antipatia. Muito a minha cara. Mas eu gostei. Nesse
caso, eu ficaria sendo amiga do cara, sabe? Desse filme aí eu seria amiga do cara, porque eu não me identifiquei muito com nenhum dos dois, assim, sabe? Eu ficaria sendo a melhor amiga dele ali, que tenta ajudar ele das melhores formas. Agora, Tadeu, me conta uma coisa. Por que que você escolheu esse filme como indicação? Na realidade, me conta como é que você conheceu esse filme, pai. Vou te contar. Você assiste Fuller House? Você chegou a ver? Conhece? Lógico que eu conheço. Muito bem, muito bem. Então, para quem tá ouvindo a gente, né, Fuller House foi o reboot, né, daquela série dos anos 90, que é 3 é Demais, que passava muito no SBT. Então, é com as crianças, né, com as meninas lá crescidas agora. Então, eles fizeram esse reboot, teve 5 temporadas. E aí, o que acontece? Eu assistia muito e eu amava. E tem um personagem lá que é o marido da Kimi, Juan Pablo de Passe. Eu me encantei por aquele personagem, né, pelo ator e tal. E aí, eu descobri que ele ia fazer esse filme. E foi bem na época que ele se assumiu. E aí, teve toda aquela coisa, né, que a gente sabe, das pessoas, né, revelarem sua sexualidade, assumirem. Eu não gosto muito dessa palavra de assumir, porque parece um crime, mas a gente ainda usa na mídia, então vamos usá-la aqui para o pessoal se contextualizar. E ele se assumiu LGBT, a sua sexualidade, e aí ele foi fazer esse filme. Eu falei, que maravilha, vamos ver esse filme. E aí também tem uma outra coisa que o pessoal ficou questionando muito, é que não tem muitas cenas de beijo, né? Só que a gente também tem que lembrar que esse filme foi feito num canal que não é muito aberto, né, LGBT, assim, né? Eles estão começando ainda. Então, lembre-se das novelas da Globo, como começou os casais LGBT. Lembram, né? Então, é mais ou menos nesse estilo. Mas isso não tira o brilho da história, não tira o mérito, entendeu? Então foi basicamente assim que eu descobri a história, né? O filme, como que quando ia lançar, não sei o que, eu fui indo atrás. Tu sabes o que é interessante? Tu comentou que tu assiste o Fuller House, né? Eu já vi muito filme de Natal, inclusive é figurinha tarimbada, é da Candace Cameron. Como tem filme, eu acho que eu já vi, porque tá passando assim atualmente nesse mês de novembro e agora dezembro, lá no Estúdio Universal, canal Estúdio. Só filme de Natal. Quais são os filmes de Natal? Tem bastante. Então, porque tem aquela também que faz a Pretty Little Liars, a Alice de Lorenzo também, ela tem muitos filmes de natais, aí depois vocês procuram. É uma procurada, é gostoso, gente. E é interessante, Tadeu, que tu mencionou essa questão o pessoal reclamou da questão de não ter beijo, que já é um avanço, de uma certa forma o canal está abordando isso. Lógico que são passos devagar e tudo como você mencionou na Globo, né? Que a Globo, o que a gente tinha o pé de guerra era essa questão, trazia personagens LGBTQIA+, porém não tinha o beijo, porém não tinha manifestação de carinho e era uma coisa muito caricata. Hoje em dia, eles começam a colocar personagens com as suas diversidades ali, com as suas particularidades. Felizmente, a gente sabe que nesse cenário da televisão, né, quem foi que fez o primeiro beijo gay aqui no Brasil foi o Silvio Santos, né, com o filme, com a novela dele. Inclusive, a gente mencionou já no podcast que a gente fez o especial do Manuel Carlos e a Sociedade, que a gente viu a primeira novela que teve o beijo gay, foi a novela da SBT, que era a Revolução. Não era a Revolução. E foi uma revolução mesmo. Gente, assistam. Se vocês não eu tô falando assistam, mas assim, ouçam esse episódio se vocês não ouviram, porque é fantástico. A gente destrincha todas as novelas do Manuel Carlos, falar de preconceito, da representatividade, como as mulheres são estereotipadas, não, sexualizadas ao máximo. Gente, ouçam. Tá maravilhoso, gente. É um podcast que vocês não podem parar de ouvir. Até mesmo a figura dos personagens pretos, né, que a gente também levantou lá uma pauta ali bem importante sobre essa questão, mas vale muito a pena. Então corre lá, depois desse episódio, é o episódio... Espera acabar isso aqui. Não dá display não, calma, termina, depois você ouve lá o outro. Você ouve lá, tá? E o link vai estar aqui na descrição. Mas agora, voltando ao assunto desse filme de Natal, Tadeu, agora me diz, por que esse filme marcou muito você? Menino, agora você me pegou numa coisa. Às vezes as coisas marcam a gente e não é eu não sei se você vai concordar comigo, não é uma coisa assim que tipo te marca num sentido assim de muito pesado, tal. Marca de formas assim diferentes, por exemplo, marca por uma alegria, marca por uma lembrança, você lembra de alguém, marca um determinado momento na sua vida, e aí esse filme, eu tô te falando isso porque ele me marcou
na minha produção de conteúdos. Vamos tentar explicar aqui. Como eu disse lá, eu faço a produção de conteúdos do Instagram, essas coisas e tal. E aí eu comecei sempre a separar essas coisas listas, né? De Feliz Dia das Mães, filmes assim, que o pessoal sempre gosta de fazer isso. E aí eu vi essa carência de filmes LGBTQIA+, e eu comecei a fazer essa procura. E realmente eram escassos, porque era ou um personagem assim secundário, ou que tinha uma menção. E aí eu comecei a descobrir esses filmes, que são muito alternativos, não são grande público, né? Circuito assim grande. E aí eu comecei a ver que foi esse filme, depois tem os outros que eu vou indicar aqui no final. Falei, gente, então a gente tem uma abertura aí, né? Então a gente tem que dar a máxima visibilidade possível para eles, né? Então por isso que eu sempre estou indicando, quando falo filme de Natal, eu indico os filmes LGBT, aí se alguém me questiona, eu falo assim, gente, a gente já tem muitos canais que falam sobre os filmes em geral, de Natal. A gente tem que dar visibilidade para esses aqui, para que possa ter muito mais, para daqui a pouco a gente misturar tudo e não ficar só segmentando, entre aspas, que é só LGBT. Mas no momento a gente precisa fazer isso. Entendeu? Sim. Então ele me marcou justamente por isso, entendeu? É um filme que é um clichêzinho de Natal, mas é um clichêzinho, como o Dante falou, muito bem aplicado, que a gente ama, e a gente precisa disso, a gente cresceu órfão, eu sempre falo isso, vai ficar uma frase muito repetida, a gente cresceu órfão dessas coisas, de filmes, comédias românticas LGBTs, filmes de terror, de todos os gêneros, mas com personagens protagonistas LGBTs, e então a gente precisa dessa representatividade, então ele me marcou nessa história de começar a dar mais visibilidade para essas produções. E também a história é muito fofinha, gente. Eu amo aquele ator. Gente, eu amo aquele ator. Ele é muito legal. E a história dele também, porque ele contou porque demorou tanto para se assumir, os dilemas e tal. E isso não tem como não conversar com a gente. O Dandy a gente já conversa há bastante tempo, a gente tem uma amizade longa. E tem muitas questões disso dos anos 90, das questões como a gente está vendo mudando, as coisas, a gente passou por várias mudanças, essa coisa das pessoas poderem ser quem elas são. A gente está caminhando ainda, mas a gente já passou por muitas coisas em evolução. Então, não tem como não conversar isso. Então, meio que a história do filme se mistura com a história do ator, que me cativou, assim, para ir assistir a história do Dash in December, né? Pois é, né, Tadeu? É interessante que tu tocou numa pauta muito importante, a questão da representatividade. E quando a gente olha, assim, no prisma da questão da identificação, isso é muito importante. Teve um dia desse, inclusive essa semana, que eu estava assistindo um filme que, inclusive, é um filme de um dos nossos convidados aqui do podcast, da indicação, e ele vai contar um pouquinho sobre ele, que é O Natal Está no Ar. E o protagonismo é focado todo nas pessoas pretas. E isso é importante. Eu achei isso fenomenal. Por quê? A gente saiu daquela história, o ator e o personagem preto, ele é o melhor amigo do protagonista e tudo. Não, a gente já vê aqui o foco nele, a gente conhece toda a história dele, mas a gente já começa a acompanhar. Ele teve uma infância que não foi muito boa financeiramente, mas a mãe dele passava esses valores. E no momento que ele ficou bem financeiramente, ele acabou querendo trazer aquilo que ele não teve na infância, mas eu vou deixar os detalhes disso daqui lá na frente, porque o que vai acontecer? Ele vai passar por uma crise, aí ele vai precisar voltar para o passado dele. Por isso que eu achei muito importante, que é você não esquecer o seu passado e a sua história, porque faz a diferença para ti no presente. Muito importante esse. Depois eu vou até assistir esse filme também aí, vou anotar aqui para assistir. Assista, porque ele é muito bom. O Natal Está no Ar. Agora, Tadeu, só me diz uma coisa. Você já me disse a importância ali, como foi que você conheceu o filme, por que ele marcou você. Mas, assim, ele te deu um significado, a história, um filme específico? Me conta. Deu, e aí agora eu vou até tomar uma água, porque ele deu 3 tapas na minha cara. Nossa. Então, com licença, a gente vai precisar até me recuperar. Porque, lembra que eu te falei que eu também brinquei lá no passado da bagagem, que a gente traz uma bagagem de relacionamentos e tal? O filme, ele vem falar que, assim, tá tudo bem você ter sua bagagem, entendeu? Tá tudo bem, porque todo mundo tem uma história antiga, todo mundo tem uma bagagem. O problema é se você, como o Dan já falou aqui a palavra, ressignificou essas coisas. Porque o problema que a gente vê muitas vezes é as pessoas não ressignificam as histórias, não fecham ciclos, vai levando aquilo e aí vai entrando em relacionamento, de outro relacionamento, e eles não vão dando certo, dá certo por um tempo e acaba, e ela começa a achar que o problema ou é ela ou são as outras pessoas, e na realidade não. São essas coisas do passado que têm que estar resolvidas. Porque se você não fecha o ciclo,
ele está aberto. E aqui, entenda-se como você quer, energia do universo, atrelado, não interessa, está aberto. Entendeu? Então, uma hora ou outra vai voltar. Pense, assim, ilustrando muito lindamente, um encanamento. Se der algum vazamento, alguma coisa, se você não resolve, vai passando uma massa fina, uma coisa, você pode tapar por um tempo, mas aquilo vai chegando a um ponto que explode a parede e aí acabou tudo, entendeu? Então, ou você resolve aquilo, vai lá, abre, faz toda aquela bagunça, troca os canos, fecha, ou, meu filho, aguente as consequências. Então, o filme trata muito disso. E não só a questão do relacionamento dos meninos. Isso eu também tô dizendo relacionamento da mãe, porque a mãe também tem questões. É que eu não posso falar muitas coisas assim, senão vou dar muitos spoilers e eu não quero, porque a graça do filme é você descobrir essas coisas. Mas é justamente sobre isso. Então é você resolver suas coisas antigas, né? Mas também estar apto a conhecer ao novo, né? Se dar essa oportunidade, porque também tem isso. Muita gente não se dá a oportunidade de uma coisa boa acontecer, uma coisa nova acontecer, ou ela acha que ela não merece, ou ela acha que não, já teve a sua cota na vida, vai sofrer de novo, então, sabe, se fecha no seu mundo. Então, ele deu esses 3 tapas na minha cara justamente disso, entendeu? Eu entendi. Inclusive, tu falou um ponto bem interessante, essa questão da ressignificação, e tu envolveu a questão assim, joga para o universo. Na realidade, essa questão da gente ressignificar, ou então da gente cicatrizar uma dessas feridas, que são traumas e tudo, ela entra em vários aspectos, até mesmo da psicologia, né? Tem vezes que a pessoa, ela acha que tá tudo ok, eu deixei pro passado, mas será que realmente ela deixou no passado? Será que ela não bloqueou aquilo, achando que isso era o jeito dela fazer? A gente não está apontando o dedo para a pessoa que bloqueou, não. Mas por quê? Porque ela ficou ao redor de pessoas que disseram, não, esquece isso. Finge que isso não existiu. Então, o que ela fez? Então, bora fingir. Só que aí vem a questão. Quando você finge ou bloqueia, ela vai virando uma bola de neve. Dependendo do gatilho que vai estourar essa bomba. Aí vem crise de ansiedade, pode vir depressão, pode vir até mesmo problema de baixa autoestima. Quer dizer, então foi importante tu mencionar isso, porque esses filmes, por mais que as pessoas pensem que não, mas eles trazem uma mensagem sempre importante, que é pra gente refletir. Inclusive, tem um filme, eu vou falar dele solo, né? O spoiler que eu posso dar. É o filme O Amor Não Tira Férias. Porque, assim... Ai, é meu favorito! Ele não foi, pra mim, um filme simplesmente assim, foi um filme da época de Natal. Não, ele foi... Eu acho que também foi a partir dele que eu comecei a pensar nessa questão do perdão e principalmente dessa questão de como trabalhar esses meus traumas do passado. Você é a Amanda, né? A personagem da Cameron Diaz, né? Eu sou a da Kate Winslet, então a gente pode fazer nossa versão do filme. Então, e é assim, porque o histórico da Amanda é muito parecido com o meu. Mas assim, vou deixar aqui, na curiosidade, quando for sair o episódio, gente, assistam. Você vai ver o porquê que eu escolhi ele para compartilhar, e eu vou dizer assim os pontos que eles são semelhantes assim à minha vida, assim, porque que ele é o marco. Já gravou? Já tá no ar? Eu tô ansioso para ver esse episódio, porque eu amo esse filme. Quando assisti, foi aquela coisa de identificação, foi com essa filme o personagem da Kate Winslet. Gente, sou eu. Sou eu ali na vida, sabe? Sofrendo pelos boys que não... Enfim, eu não vou dar muito spoilers também. Assista o episódio que eu já tô curioso pra ver e vou assistir de novo, porque esse filme é tradição de assistir no Natal. Isso daí eu vou fazer surpresa, mas quando for o momento certo eu já vou dizer, olha, já tá no ar. Agora, Tadeu, a gente já falou aqui sobre essa questão dos filmes de Natal causar essa reflexão para todo mundo que está assistindo. E existe, então, uma mensagem principal. Qual a mensagem principal do filme que você está indicando aqui? Eu acho que a mensagem principal é assim, estejam abertos para coisas boas, gente. Sabe? Eu sei que é difícil, eu tô falando isso com conhecimento de causa, a gente tá aberto a achar que as coisas boas possam acontecer com a gente, por a gente vem numa trajetória de erros e tal, mas acho que a mensagem principal é isso, esteja aberto para as coisas boas acontecerem, porque elas vão acontecer. E aí, quando elas acontecerem, aproveita. A gente tem mania, às vezes, também de não aproveitar os momentos que sejam, sabe? Aconteceu alguma coisa boa que seja... uma coisa pequena, sei lá. A gente não comemora essas coisas, sabe? É sempre, beleza, peguei aqui, vou no próximo, peguei, vou no próximo. Então a gente tem que começar a fazer isso. Conseguir uma coisa boa, comemora. Sente aquele gosto, sabe?
aprecia aquilo, aí depois você parte para as outras, tal. Então, acho que a mensagem principal é isso: estejam abertas às coisas boas acontecerem. Mas existe um aprendizado assim específico? Sim, e é uma coisa que as pessoas vão falar assim, eu não faço isso, mas Hum, existe, que é você julgar o coleguinha, você julgar as hum, pessoas, porque a gente sempre tem isso, eu hum. sou uma pessoa boa, eu não julgo, mas gente, a gente julga, a gente faz isso, sabe por quê? Porque isso é do ser humano, é inerente a gente pode fazer isso às vezes inconsciente, e aí aqui eu vou fazer um adendo para as pessoas não me entenderem errado. Quando eu digo que a gente julga as pessoas, eu não estou dizendo dessas pessoas que vão nas redes sociais e execrar as pessoas no comentário, jogar hate. Não é isso que eu estou falando. O que eu estou falando é assim: você está passando simplesmente o seu feed, vê uma foto e fala, nossa, que estranho, não sei o quê. Emitir esse pensamento para você, seja você sozinho em voz alta em pensamento, e continuar a sua vida. Entendeu? Porque isso é da gente, sabe? Você tem esse pré-julgamento. E aí que entra a história. O que você faz com esse julgamento? Você, tipo, esqueci, releva, isso não interessa pra minha vida, porque a vida não é tua, ou você pega aquilo e faz daquilo a sua, sabe, sua saga, vou lá infernizar a vida da pessoa, isso aqui, porque eu não acho que ela tem que viver daquela forma. Então são duas coisas diferentes, entendeu? E no filme tem um determinado momento que tem essa justificativa, assim, sabe, essa discussão. O porquê que eu preciso julgar outra pessoa e o que isso vai mudar na minha vida. Entende? E vai mudar, principalmente na vida da pessoa, a forma que eu estou usando esse meu julgamento, entendeu? Então, a principal lição, assim, que eu acho que o filme pode trazer é essa: não julgar as pessoas. Eu estou vendo que existem várias camadas inseridas no tom de aceitação, Sim. questão de ressignificação, a questão do julgamento. Então, assim, já estou bastante curioso e com certeza acho que vou até assistir agora mesmo, depois desse Ai, que bom. podcast. Mas, Tadeu, antes da gente finalizar nosso podcast, que já está chegando no final, certo? Oh, Não se preocupe, porque vai ter mais episódios aqui sobre o Natal. ai, que bom. Mas essa pergunta que eu vou fazer, na realidade, ela nasceu de um episódio que teve participação especial, que foi da doutora Virgínia e da Ana Belém, do Maestria Feminina, que era para falar sobre o filme Jogo Perigoso, que era o especial do diretor, produtor e roteirista Mike Flanagan, que é da Residência Rio, que é do Doutor Sono, e por aí vai, Missa da Meia-Noite. Aí a pergunta era o seguinte: se você fosse melhor amigo na pergunta que eu fizer, se você fosse o melhor amigo do Stephen King, você faria a história diferente? Agora, Uhum. a pergunta é, se você fosse o melhor amigo do protagonista do Dash in December, o que você diria a ele? Eu ia dizer pra ele assim: para de ser louca, sua doida. Literalmente isso. Porque a melhor amiga dele no filme, realmente, às vezes ela dá umas dele assim, que fala, meu, tipo, acorda pra vida, sabe? Ok, você tem seus lances, seus problemas, mas as pessoas não têm nada a ver com isso. Você não pode descontar esses problemas nas pessoas, sabe? Porque às vezes o personagem dá umas dessas também, que é comum também na gente. Isso que é legal, porque às vezes quando você vê isso na tela, né, do cinema, tal, refletido, você fala, é verdade, tem algumas pessoas que são assim, porque tem gente que é isso, ela tá com os problemas dela e acaba descontando as pessoas que não tem nada a ver com a história. Né? Pode ser também uma coisa do ser humano, tá? A gente tem que saber se controlar. A gente, na realidade, gente, tem que se conhecer, entendeu? Porque quando você se conhece, você sabe onde é seus limites, o que você pode fazer, é autoconhecimento, né? Mas se eu fosse amigo do protagonista, era isso que eu ia falar assim, miga, para de ser louca. Abre seus olhos. E eu amei essa pergunta, eu amei, eu amei. E assim, você seria o melhor amigo dele? Porque tem gente, eu estou trazendo essa pergunta porque é assim, a gente sabe que hoje em dia algumas pessoas têm essa ideia, discordou de mim, não é meu melhor amigo. Calma, calma, muita calma nessa hora. A gente está nesse processo de desconstrução? Estamos. Isso é bom, isso é positivo. Mas o nosso papel é ajudar a crescer mais esse processo de desconstrução, mas ao mesmo tempo não é você apontar o dedo. Ou seja, tudo é um equilíbrio, né? Então, existe sim aquelas pessoas que discordam de você, aquelas pessoas que não têm a mesma ideia de você, mas vocês são amigos. Ela te compreende, assim como você compreende. E, por incrível que pareça, amigo, tem um certo ponto que a pessoa que é resistente, ela acaba cedendo de tanta informação que ela vai recebendo, ela fala, peraí, deixa eu parar aqui para conhecer. Aí vem a seguinte pergunta, você seria melhor amigo dele ou no começo você teria trancos e barrancos com ele?
o protagonista. Eu acho que eu seria amigo não é do antagonista, mas é do outro carinha, o Pablo, que é do Fuller House. Eu acho que eu seria mais melhor Aham. amigo dele. Porque, assim, primeiro, porque é o crush, né? E segundo, porque. Não, mas é sério, a história dele também me cativa um pouco mais, sabe? Porque ele é já uma pessoa mais reservada, tem lá os lances dele por ele ser reservado assim. Então, acho que eu me identificaria mais com ele. Acho que a gente se daria melhor, sabe? Nas conversas, porque ele gosta também de conversar, de explanar. Ele não é muito efusivo, né? Uhum. Mas ele gosta de conversar, está aberto a ouvir e tal. Então, acho que eu seria melhor amigo dele, no caso da história. Já tô mudando aqui a história do filme, gente. Bom, e a gente chegou ao final aqui do nosso podcast, episódio de hoje, mas calma, calma, calma. A gente tem as nossas indicações. E Tadeu, você trouxe as suas indicações para deixar aqui, Opa, para a gente assistir além desse filme? temos tempo aí? Quanto a gente tem de tempo ainda por aqui? Porque a lista é imensa, gente. Aqui, Nossa, então pode mandar, porque a gente está aqui para isso. tô brincando, gente. Ó, o Dandy já roubou aqui nesse jogo, porque eu ia indicar o Amor Não Tira Férias. Mas como ele já falou lá, e inclusive vai fazer um episódio sobre, vocês ouçam, fica aqui mais uma vez a recomendação. Assistam O Amor Não Tira Férias, porque esse filme é fantástico. E aí, pegando no gancho desse, eu vou indicar um outro filme também, que chama Felicidade Não Se Compra. Ele é bem antiguinho, ele é em preto e branco ainda, mas a mensagem desse filme é fantástica. Todo ano ele é tradição, eu assisto. A Felicidade Não Se Compra e O Amor Não Tira Férias. São as tradições do Natal, então assistam, A Felicidade Não Se Compra. E se você já é aquela pessoa que é assim mais emotiva, tal, já assiste com um lencinho do lado que você vai chorar. Eu já tô dando esse spoiler, hein? É uma história assim muito, um pouco triste, mas a mensagem é linda. Você já assistiu, amigo? Já assisti essa Felicidade Não Se Compra. Inclusive, foi uma indicação tua que foi feito lá no Instagram, que Ai, que tu bom. fizeste, né, o especial, né, o Natal Juntos no Coração. Aí eu assisti por conta dessa indicação. E assim, eu chorei nesse filme. Aí, ó. Inclusive, ele ele tem muitas referências em outros filmes de Natal. Eu estava assistindo recentemente aquele primeiro filme do Uhum. Gremlins. Aparece a cena desse A Felicidade Não Se Compra. Nesses filmes que está tendo esse especial de Natal também, todos eles fazem referência ao Felicidade Não Se Compra. E, inclusive, para quem não sabe, aquele meme que aparece a mulher escutando uma música e tudo, e ela vai até a vitrola e quebra o disco, é desse filme. Eu dei um grito quando eu vi essa Exatamente. cena, porque era a música de Natal, né? Era justamente, né? Ela tá achando que ia beijar lá o crush dela, aí quando, eu tenho que ir embora, tchau. Aí ela tá tocando a música lá de Exatamente. Natal, né? Ela simplesmente pega o disco e pá! Revoltada, gente. Mas assim, Exatamente. vale muito a pena. Agora sim, mais um filme LGBTQIA+, lógico que não poderia faltar, que chama The Christmas Setup. Entra na mesma historinha dos clichês básicos de Natal, mas ele é mais pra comédia e tem a participação da Fran Drescher. Se você lembra do The Nanny, daquela série que fazia a empregada, é ela que faz a mãe desse cara. E, gente, tem na Fran, não tem como dar errado. É muito engraçado, mas Nossa, eu adoro essa atriz. Eu adoro essa você atriz. adora ela, Eu assista, adoro. porque dá aquele quentinho no coração, gente. É muito bom, chama Christmas Setup. Bom, E agora é vem isso, para. amigo, minhas indicações são essas. Tá, ok, obrigado. E eu vou deixar aqui as minhas indicações, que na realidade ela vai ser só duas, certo? A primeira delas, eu assisti esse filme ontem, é um lançamento da Netflix, que é Um Menino Chamado Natal. Eu Hum. confesso, inclusive eu postei lá nos meus stories, que eu fiquei um pouco assim preocupado, porque o trailer chama bastante atenção, e a gente sabe que muitos filmes entregam as coisas no trailer, aí quando a gente vai ver, eu falei, poxa, esperava mais, e não. Assim, eu gostei muito, principalmente pela mensagem do filme, e a questão do amor incondicional, porque, só para Uhum. contextualizar, o menino chamado Natal, ele se chama Nicholas, e a mãe dele, antes de morrer, ela chamava ele de Natal, e ele não sabia por quê, e o pai dele não explicava. Só que o pai dele precisa sair para uma missão que ele não explica, mas ele fala sobre essa questão da magia, ele não tira a ideia principal do Nicholas, que existe magia, que existem elfos, que existe tudo. Só que aí, a irmã do pai vai ficar com o Nicholas quando ele vai fazer essa jornada e ela expulsa ele de casa. E assim, ele fica assim, perdido e tudo, e ela começa a desfazer as lembranças que ele tem da mãe dele. E simplesmente ela coloca o gorro que a mãe dele fez, entregou pro pai e Meu pega Deus. fogo, e é nesse gorro que ele encontra um mapa da cidade dos elfos.
Aí ele disse, opa, o meu pai me deu, então eu tenho que devolver para ele. Aí ele vai atrás. Aí começa a aventura todinha, assim. Para você que tá, assim, em dúvida, o filme não é 100% nessa mitologia do Nicholas, porque começa a história de uma senhora contando a história pros sobrinhos, aí tem aquela parte da pausa. Eles falando, não, peraí, mas por que isso aconteceu com ele? Então vale muito a pena, Um Menino Chamado Natal. E o segundo filme, eu fiz uns stories falando que eu achei ele confuso, mas eu vou indicar ele pela mensagem, que é Um Bom Velhinho Voltou. E, na realidade, o título original é Father Christmas is Back. Para você entender, é porque o nome da família se chama Christmas, e para o português é Natal. E o que acontece? As irmãs Natal, como eles chamam no filme, elas foram abandonadas na infância pelo pai e a esposa dele. Deixou e nunca deu notícias, e todo ano elas se reuniam para fazer Natal. E a gente tem aqueles personagens caricatos, no caso, uma delas que é muito perfeccionista e dá aqueles pulinhos assim, nervosa quando algo dá errado, sabe? Brigando com o marido. Aí tem aquela outra tia que esconde a idade, mas é a bonitona e tudo. Inclusive, ela fez Gossip Girl, que é a Elizabeth Hurley. O Gossip Girl, atenção, o Gossip Girl é aquele Gossip Girl antigo, tá? O original, gente. The original. Isso, o original. Ela era a Diane Payne, que ela trabalhava num jornal e tudo, e ela queria competir com o Gossip Girl, trazendo os furos lá, dos escândalos da família de Manhattan, né? Eu não vou dar um spoiler, mas ela tem um papel muito importante com um dos personagens numa ligação que a gente não esperava, eu fiquei surpreso. Eu particularmente gosto muito dessa atriz, porque assim, ela consegue passar pelo olhar aquela arrogância do personagem, mas aqui, diferente do personagem dela, ela passa aquele conflito. Pô, eu tenho que passar a segurança que eu sou uma mulher empoderada, mas eu tô machucada por conta do abandono do pai. Porque o que acontece? O pai volta no dia do Natal, do nada, com uma outra esposa, e assim, elas ficam revoltadas. Aí tem uma lá que é das irmãs, a rebelde de todas, que sempre tem que ter, né? Foi ela que fez o pai aparecer. Então, assim, a gente vai tendo ali uma construção desse processo da ressignificação da dor e do perdão. Porque a mãe, quando vê o pai lá, ela não tá com raiva dele. Ela disse, gente, ele é o pai de vocês. Aí veio a questão. Eu achei o filme confuso porque é o seguinte, ele alterna entre o drama e a comédia. Só que a comédia, amigo, não era aquela comédia, algo complementar ao alívio cômico. Era uma comédia, assim, caricata, mas que quebrava a cena do drama. Fora isso, é um filme que eu recomendo para você que quer ver essa parte da mensagem da ressignificação. E são essas minhas duas indicações aqui. Os dois filmes, eles estão disponíveis na Netflix, eles são do catálogo, inclusive são lançamento desse ano, 2021. Corre lá e depois... Tá vindo mais lançamento aí na Netflix, né? Tem um filme LGBT também que tá vindo aí, que eu estou muito ansioso para assistir. E eu tô ansioso também para assistir o da Lindsay Lohan, né? Tá gravando o filme de também Natal. tem isso. Tá todo mundo querendo, com esperança que seja esse ano, mas eu acho difícil, porque eles começaram essa gravação semana passada, então... Mas pelo menos ela voltou. E eu tô ansioso por esse filme. Bom, e esse foi o episódio de hoje, abrindo com chave de ouro sobre o especial de Natal aqui no podcast. Quero agradecer, Tadeu Ramos, pela sua indicação, por participar, por aceitar o convite. Muito obrigado, Tadeu. Eu que agradeço, eu fiquei muito contente, passou muito rápido, gente, mas eu tô muito contente mesmo. Obrigado por me convidar. E é isso, eu espero que vocês assistam, tem bastante coisa aqui que a gente indicou, então assistam aí, prestigiem bastante, ouçam aqui o podcast também, divulga, compartilha com as pessoas, que isso é muito importante mesmo. Mas obrigado, amigo, é sempre um prazer estar aqui. Obrigado, e obrigado você que está escutando o podcast. E caso você não siga a nossa página lá do Instagram, aproveita agora e entra lá, @questãode, sem o tio, e segue lá, porque tem postagens referentes às indicações do Tadeu Ramos, tem postagens aqui do podcast e tem postagens para interagir aqui com você. E se você tiver alguma sugestão, algum recado para mandar aqui para o podcast, para eu ler aqui no ar, é só mandar um e-mail para o contato@questãode.com.br. Lembrando que o questão sem o tio, tá? Então, vejo você na semana que vem com mais um episódio aqui especial de Natal e com mais um convidado, ok? Tchau!